Você está ouvindo agora Franz Joseph Haydn, o mentor da nossa egrégora espiritual, que vem trazendo através da sua música todas essas energias equilibradoras, que vai trazendo saúde, vai trazendo essa homeostase da natureza, essa força que vai colocando em cada um aquele contato com a sua própria natureza, né? Então a gente vai ouvindo, é o que eu falo, né? Quem quiser colocar um copo com água aí do lado, enquanto o programa está sendo... Você está ouvindo o programa, porque nós vamos estar com a egrégora aberta, trazendo essas vibrações de luz para você, entendeu? Então depois vai tomar essa aguinha, vai se sentir melhor, vai trazer esse equilíbrio. Então é um convite aí para quem quiser colocar um copo com água enquanto estiver acontecendo o programa. E hoje, né, temos a convidada de sempre, já virou parceira de trabalho aqui, a Teca Tereza Cristina Moraes. Tudo bem, Teca? Tudo bem. Mais uma vez uma honra inenarrável fazer parte desse programa junto com a Dê. Obrigada pela oportunidade. Então, e hoje eu vou trazer um tema que é muito... A gente está falando de relacionamento, mas agora um relacionamento diferente. Nós vamos falar sobre essa questão de estar atraindo energias negativas. Nossa, eu sou tão boazinha, tão bonzinho, faço tudo certinho. E por que que eu pego carga, tenho esse relacionamento com essas entidades negativas? Como é que eu faço isso? É injusto. Daí a pessoa se sente injustiçada porque é uma pessoa que faz tudo certinho, ele é o bonzinho, ele faz tudo para todo mundo, quer ajudar todo mundo. E aí vem o que eu estava ouvindo, até um podcast, né, essa semana aí, estava até o Alexandre Comino, estava um pessoal aqui da rádio falando sobre essa questão do ser bonzinho, ser, né, o bom e o bonzinho, para que a gente entenda da onde vem isso, né? Ele até usou um termo que eu achei interessante. Eu sou um médium esponja, né? Eu sou esponja. Eu capto, eu entro no lugar, nossa, eu pego tudo de todo mundo. Todo mundo sai bem, eu fico acabado. Gente, é a coisa que eu mais ouço dos médiuns lá no centro, ou no trabalho, ou nos pacientes. A gente ouve, né? Nossa, entrei em tal lugar, voltei carregado. Mas é assim mesmo, né? Eu vou na casa da família, pego tudo de todo mundo, eu estou sempre sendo a esponja. Eu nem uso esse termo, porque é um saco de lixo, é o pinico do mundo, né? E médium não é isso, né? A gente não veio com mediunidade para ser saco de lixo, para ser pinico, para ser esponja de negatividades do outro. Interessantíssimo isso, bem colocado. Importante a gente refletir, porque se eu estou, né, baixando a minha vibração, entrando em desequilíbrio por frequentar algum ambiente ou por estar no meio de certas pessoas e tudo mais, de alguma forma eu criei essa conexão. Então, o que existe dentro de mim que entrou em ressonância com esse ambiente? Que tá lá. Exatamente. Né? Então, provavelmente está ali conectado no ego negativo, né? Enfim, alguma vibração que existe dentro de você que estava naquele ambiente que você entrou em ressonância com aquilo e se desequilibrou, mas isso existe dentro de você. Não, e eu achei interessante que o Comino colocou até uma questão que eu achei fantástica, por isso que eu resolvi trazer. Médium esponja não é classificação mediúnica. Eu tenho médium de psicografia, médium de incorporação. Nossa, isso é maravilhoso. Médium, né, vidente, médium esponja. Gente... Isto não é função mediúnica. Ou seja, eu só sirvo para ir nos lugares e catar tudo dos outros. O lixo para mim. Que legal. E a pessoa, pior do que isso, a pessoa sente orgulho de ser. Achando que está fazendo uma... Nossa, eu sou tão sensível, tão sensitiva. Uma médium assim que eu capto tudo de todo mundo. Gente, isso é desequilíbrio. E eu vou falar porque acontecia isso comigo. Eu era adolescente, eu entrava no ônibus para ir para a escola... Eu captava tudo o tipo de doença, o tipo de desequilíbrio das pessoas que estavam dentro do ônibus. Eu chegava na escola totalmente
Isso é um desequilíbrio, principalmente médium que está começando, abrindo as funções mediúnicas. Bom, eu sou prova viva disso, gente. E imagina, o que eu quero Muito. saber que é o senhorzinho que está sentado no ônibus, tem um problema no pé, tem um problema no estômago. E aquela informação, ela entra dentro da nossa aura e você faz o que com aquilo? Você não está pondo aquilo... Se você não sabe, não tem consciência, né? Não, e a mediunidade é uma ferramenta. Se você tem e traz aquilo para um trabalho espiritual, você canaliza e direciona as informações para uma coisa que você vai agir. Sua consciência é plena de utilizar aquelas informações para alguma coisa, para um objetivo. Quando é uma questão minha, poxa, eu captei alguma coisa para minha proteção, porque eu precisava saber que aquilo está acontecendo, porque eu precisava abrir a consciência para mudar meu comportamento, para burilar a minha persona. Pra trazer clareza, né? Para enxergar. Então, também tem uma função eu estar captando essas informações. A gente tem uma glândula pineal no meio da cabeça que capta, né, todos os ciclos circadianos, mas capta também as outras dimensões, os mundos paralelos, capta essas entidades, esse mundo que está conosco aqui, que a gente está com um pezinho lá, um pezinho cá, e o médium faz essa mediação. Então, vamos equilibrar, né? Agora, eu estou atento a isso, né? Exatamente, vamos trazer reconhecendo esse equilíbrio. E aí, como a Teca falou, né? Nós somos um portal, né? O que eu falo, a gente tem essa glândula que capta tudo. Se a gente não equilibrar, imagina que a gente abre uma porta e deixa entrar tudo que a gente, sem pôr limite, né? Sem pôr um filtro, sem pôr e dar função, dar direcionamento para essas informações. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar completamente drenada, vai começar a travar a vida inteira, vai ficar desequilibrado, sem força, sem energia. Ou seja, começa a gerar desequilíbrios e doença, inclusive doenças física. Psíquicas, depressão, né? Enfim, acontece uma série de questões no físico também. Então, às vezes, né, eu começo a ter alergias na pele, situações, por exemplo, na coluna, que mexe com a estrutura, e começa a trazer dor de cabeça, ânsia de vômito, né, também. Taquicardia, enfim. Taquicardia, que pode dar uma série de reações no físico, de acordo com essa ressonância que você permitiu entrar, né? Em algum momento ali, aquela tua emoção, a tua vibração entrou em ressonância com esse lugar. Mas isso existe dentro de você, né? Não é que você é completamente, né? Um alecrim dourado que chegou lá, todo encantado, né? A fadinha, que não teve nada de você ali para que isso acontecesse. Então, e aí cai nessa história do limite. Porque assim, a gente tem o nosso corpo físico e os 6 corpos que a gente não enxerga, né? E a gente acha que o último lá, que é o espiritual, né? Não tem nada a ver com o meu eu e com as atitudes que eu tenho no meu dia a dia. A gente tem tudo a ver. Então, se eu estou captando, é porque eu não coloquei limite em alguma questão no meu dia a dia que abriu aquela frequência. Então, eu vibro uma frequência que eu sou permissivo para tudo. Gente, só que essa permissividade vem no meu cotidiano, depois vem no meu campo emocional, mental. Então eu permito que o outro me magoe, me machuque, entre energias que vão me produzir isso. Né? Vai para a frequência do meu campo mental. Então eu deixo pensamentos intrusivos entrarem na minha aura, dentro da minha cabeça. Eu vou sendo permissivo até o ponto de vibrar isso lá na última camada da aura, que é a permissão dessas entidades atuarem sobre nós. E a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como a Teca falou, cadê o seu limite pessoal? Esse ser bonzinho e ser permissivo para tudo e para todo mundo tem a ver com uma atitude de falta de colocar limite. Exatamente. E aí tem que a ver com questões, né, sobre a tua percepção sobre você, né? Como é que tá essa mente concreta, né? Como é que tá essa mente concreta? Quem eu sou, como as pessoas me veem, como eu me mostro para as pessoas. Então, isso tá bem elaborado? Eu tenho plena consciência do meu eu, de quem eu sou, dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu quero para minha vida, daquilo que eu permito para minha vida? Porque se eu tenho isso muito bem elaborado, eu, obviamente, vou me proteger
proteger, vou estar em constante observação para avaliar aquilo lá. Mas muitas vezes você, por algum motivo, né, se sentiu inseguro, se sentiu incapaz, se sentiu ou está ferindo um valor seu, um princípio seu, se desrespeitou em algum momento ou causou algum pensamento invejoso ou preocupante ou de querer agradar, algum padrão de querer agradar demais. Você falou que essa você questão entra de nessa querer vibração. agradar. Nós vamos falar sobre isso, mas primeiro eu vou falar do patrocinador. Opa, vamos lá, isso é importante. Florais Deus e Luz, que são os florais que reintegram o ser com a natureza. Você com a sua própria natureza e com a natureza que está aí no nosso planeta. Então, temos florais para fazer, né, uma grande revolução em tudo isso internamente. Se você quiser saber alguma coisa sobre os florais, sobre o tratamento floral, www.floraisdeuseluz.com.br. E se você quiser saber sobre os trabalhos do Deus e Luz, da casa, a gente tem cromoterapia, tem reiki, tem o trabalho espiritual de cirurgia espiritual toda quinta-feira à noite. Maravilhoso. O @Deus e Luz Oficial, que você vai poder entrar lá e saber tudo sobre cursos, palestras Os e horários. todos os nossos programas no nosso canal do YouTube. Deus e Luz, canal do YouTube, que você pode Maravilhoso, gente, assistir, já tá né? tudo O lá. que é da rádio, aqui na rádio também. Mas lá a gente pôs os programas numa sequência bem interessante para vocês. Então, você falou sobre ter que agradar as pessoas. Gente, Isso vem é lá da infância. da infância. Eu preciso agradar o papai, eu preciso agradar a mamãe, eu tenho que ser o bonzinho para o meu pai me amar, para o meu pai não me repreender. Isso. Eu quero agradar as pessoas à minha volta para ter amor, né? Para me sentir acolhido, para me sentir pertencendo. E isso, quando a gente vai crescendo, a gente criou aquele padrão de comportamento e quando eu quero estar pertencendo, seja um grupo de trabalho, um grupo de amigos, eu também quero ser essa criatura que vai agradar todo mundo, porque eu quero ter a atenção, eu quero ser reconhecido, eu quero poder fazer parte, estar dentro, estar inteiro Está dentro inserido dentro desse universo. Né? E aí, essa círculo. aceitação, eu acho que eu preciso agradar todo mundo, ser bonzinho para todo mundo. Gente, aí tá a brecha. Né? Se você, principalmente, se é um padrão que você já trabalhou, se é algo que você já desenvolveu em você, se é algo que você já tomou consciência e já mudou, já transformou, e que muitas vezes fica ali te convidando, né? Fica causando aquele efeito elástico na sua vida para te puxar de novo lá para a cena do crime, onde aconteceu esse trauma aí, essas questões que a Deusa falou que vem lá da infância. Então, é o orar e vigiar, né, e como é que a gente sabe? Eu vou deixar de ser bom, de ser prestativo, de ajudar um amigo? Isso. Lógico que não. E como é que eu sei a diferença entre eu estar nesse contexto de ser uma pessoa do bem, querer ajudar os outros, querer poder fazer... Né? Exatamente, quando eu estou na síndrome do bonzinho, que é quando eu deixo de fazer as minhas coisas. Para fazer coisa Então, como é que eu vou fazer pelo outro ou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Gente, geralmente também causa incômodo. Tá? Muito. Isso é um lance que você consegue perceber. Quando você está agradando contra a tua vontade, literalmente a vontade da sua alma, simplesmente por esse padrão de agradar sempre para ser reconhecido, te causa desconforto. Não é algo que realmente você sabe, natural, que você realmente quer fazer. É algo que você fica, sabe assim, tipo, mas eu vou fazer porque, coitado ou coitada, ou não sei o que, não, porque a pessoa precisa de mim, ou porque você coloca, às vezes, até você como sendo a última bolacha do pacote de traquinas, né? Como se só você fosse a solução para a pessoa também. Também não é assim. Falar um pouco sobre esse ego, né? Exaltado. Mas também quando você efetivamente prejudica a sua família, a sua vida. Então, eu deixo de ficar com meu filho porque eu quero ir ajudar a pessoa X no trabalho dela, ou que eu dou carona para alguém e vai me dar mais tempo na rua e meu filho está lá esperando para fazer lição e aí não dá tempo. Não é sobre não fazer caridade ou não ser solidário, Isso. né? Mas é você ponderar, porque é aquilo, o famoso equilíbrio sempre é bom. Né? Então, eu vou deixar de sair com o meu parceiro, de ter momentos, né, dentro da minha casa, dentro da minha família, ajudar meus pais, para estar fazendo coisa para pessoas que, em primeiro lugar, não é a sua necessidade prioritária. Depois, que muitas vezes não tem reconhecimento nenhum.
E muitas vezes eu estou deixando o outro, tirando o aprendizado do outro, pegando o karma do outro, pegando as questões do outro, que Deus deu para ele, porque é a questão dele, a atração dele, o padrão dele, para trazer para mim aquilo que não é meu e em prejuízo da minha vida, do meu foco, né, do meu crescimento. Então, isso implica tempo, dinheiro, dedicação, muita coisa que vai debilitando, inclusive, a nossa saúde. E tá plantando karmas também. Também. Né? Aí a gente entra num outro assunto, mas isso é importante, né? Então, gente, assim, eu tô pegando coisa do outro, eu tô acabando plantando às vezes eu karmas, atendo né? paciente, por exemplo, falando, nossa, porque eu tô com a família do meu marido fazendo isso, eu fui ajudar, fui fazer, fui acontecer, danana. E eu pego o mapa astrológico da pessoa, vejo lá o propósito de alma, o que vem para Não tem falar, nada a olha, ver com isso. isso não tem, isso não está no seu destino, isso não era seu. E por que você pegou uma coisa que não era sua para você? Qual o porquê você tomou essa decisão? Então tem aquilo, né? Tem uma aquilo insegurança que, muito grande, o medo de perder. tem aquilo que vem do destino mesmo, que é da pessoa, do karma da pessoa, do propósito da pessoa, do burilamento da pessoa. E durante a vida, tem coisas que você vai pegando um pacotão, uma mochila que não é sua, um pacote que não é seu. Por quê? Aí vem a história do ego exaltado. Porque eu me acho capaz de resolver o problema do mundo. Eu sou a figura que entro no ambiente, pego o problema de todo mundo para mim e dou conta. E depois eu vou reclamar. Ai, eu sou médium esponja, peguei problema de todo mundo. Mas eu sou tão bonzinho. Gente. É o que mais tem. E nós já passamos por isso também. Sim, né? Estou falando que eu entrava no ônibus e captava tudo de todo mundo. A gente já passou por isso e tal. Adolescente. Agora, essa consciência é muito importante. Para você não se isolar da sua responsabilidade, né? Para você entender. E muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes você não se ligou que você está com uma emoção insegura, que você está com pensamentos, né, que não são legais, ou que, enfim, que entrou em ressonância de alguma forma com aquela vibração. E você acabou atraindo aquilo e sendo a esponja do negócio, mas não com essa intenção, com esse lugar vanglorioso de ser a médium esponja. Então, trazer uma consciência eu achei importante, porque assim, todo mundo reclama e fala, peguei inveja do fulano, peguei carga do Beltrano, fui em tal lugar, fizeram um trabalho para mim. Eu tô péssima, drenada, dragada, a minha energia foi lá no pé, porque fulano me sugou, o outro me vampirizou, Mas qual que é o padrão que eu tô repetindo? Vou relacionar isso com coisas espirituais, coisas do além, coisas que delegar para alguém, né, a responsabilidade. Sou boazinha e não merecia isso. E a pessoa não se liga que essa questão espiritual de abrir o campo, abrir a guarda, dar brecha para obsessores e para vampiros, né? Porque drena a nossa energia, tem a ver com o nosso padrão do nosso dia a dia, do nosso eu, do nosso cotidiano. O que eu tô fazendo no meu dia a dia, né? Então, eu tô alimentando esses padrões para eu chegar em determinado lugar e pegar tudo lá. Eu dou conta de resolver o problema do mundo? Não. Qual é o seu tamanho, né? Vamos baixar esse ego, vamos falar, olha, eu dou conta disso, daquilo eu não dou. Eu não quero ir na casa da sogra todo domingo. Mas tem obrigação de ir, chegar lá, passar mal. Eu não quero fazer esse trabalho até tarde. O meu chefe não sei falar não para ele, não põe limite. Né? Então eu vou me desrespeitando, abrindo a mão do meu eu em relação ao outro. E se eu, né, na minha vida, abro mão de mim mesmo, é a brecha pro espírito obsessor, a energia negativa falar, bom, então abra a mão disso daí também, porque eu também posso fazer o que eu quiser com essa energia. Uma energia que não tem dono, que não tem limite, e que a hora que você cutuca um pouquinho, o outro cede, né? Não aguenta o tranco, não põe a porteira lá, a barreira. E isso vai criando um padrão que a gente vai levando para todo o resto. Então, começou a sentir carga, falou, opa, eu não estou pondo limite em alguma coisa na minha vida. Olha que solução maravilhosa. E é prático e imediato. A gente saber que tem uma correlação. Por isso que eu achei que valia fazer um programa sobre isso. Fazer uma correlação sobre essa abertura espiritual
que muitas vezes nem tem a ver com mediunidade propriamente dita, que a pessoa pode até ser um médium equilibrado, mas se ele tem um padrão egóico corrompido, vamos assim dizer, né? Ou ele se acha o máximo, né? Ele se acha que ele dá conta de tudo. Muitos dirigentes espirituais nesta posição, vamos dizer a verdade, que acha, se coloca num padrão, num pedestal aí, e a gente sabe nos bastidores que a coisa não é assim. Que o dia a dia dessa pessoa não é isso, que a verdade da vida dela não é essa, e né? muitos ficando doentes. Sim, total. Né? E a gente... porque é incongruente, né? Exatamente. Você faz um trabalho espiritual, trabalha com cura, e na sua própria vida você não exerce aquilo, não vivencia, né? Então, não tem congruência. Então, vem esse fortalecimento do eu, é muito interessante, porque assim, a hora que eu sou dono da minha vida, eu falo, eu posso ir. Porque senão ficam pessoas que falam, eu não posso ir na balada que eu volto mal. Eu não posso sair com os amigos porque tal amigo me faz mal. Eu vou na casa do fulano, fico com dor de cabeça, fico enjoado, não posso ir. Vou viajar, tais lugares me fazem mal. Ou seja, cadê a vida dessa pessoa? Vai gerando prejuízo. Não posso ir no hospital, não posso ir no cemitério. Eu, no começo, não ia em feirinha que vendia coisas antigas. Eu passava mal. Chegava lá, falava, pelo amor de Deus, então não é influência nem de uma pessoa, mas lugares, porque você está com o campo tão aberto, sem colocar uma propriedade, né? A gente fica absorvendo tudo, até por um limitador. Falar, opa, eu sou dona de mim, eu vou onde eu quero. Eu entro na feira e vou sair da feira e aquilo. E nas relações também, né? Muitas vezes a gente responsabiliza um relacionamento, o marido, a esposa, o namorado, namorada, sei lá. E que, essa pessoa me drena, essa pessoa me suga energia, essa pessoa não sei o quê. Pô, mas o que você está entrando em ressonância com ela, né? De que forma que você está se conectando por aí para que você seja drenado dessa forma, né? É o que eu falo. Então, não tem nem tanto a ver com mediunidade, mas com a postura pessoal. E esse eu, tanto para botar limite para, como eu estou trabalhando a minha moral, como eu trabalho aquilo que eu vou, né? Até onde eu posso me envolver com coisas alheias sem ter a permissão e sem ser obrigação minha, sem ser problema meu, né? Como a gente fala, cuida da sua vida. A minha terapeuta, uma vez, uns anos atrás, falou, Deusi, cuida da sua vida. Eu trago isso para mim. Quando tem alguma coisa que eu falo, opa, tem algum desequilíbrio... Cuida da sua vida. Você, quando vê, tá o problema do outro, quando vê, tá a preocupação com o outro, quando vê, tá... Não que a gente não vá abrir aquilo que é necessário. Mas quando a gente começa a sentir algum desequilíbrio em si, é porque passou do ponto. E, às vezes, esse ponto é que vai trazer uma doença, que vai trazer, né, uma falta de dinheiro, vai trazer, né, o desemprego de alguém. Vamos observar. Isso eu acho muito legal. Né? Não, a gente não deve entrar no campo de ninguém sem ter permissão. E a maioria das pessoas achando que pode. Deixa lá que eu já vou vibrar, já vou ali, já vou resolver. Oi? Não. Quem falou que a pessoa quer? Quem falou deu que a pessoa autorização para entrar? Cadê o guardião da outra pessoa? Depois você vai receber. É sempre muito importante. Aquela repreensão do guardião do outro, porque você se meteu a fazer uma coisa que não é mesmo da sua que a pessoa conta, esteja né? pedindo para você fazer. É sempre importante se reverenciar, né? Exatamente. Então tem essa questão. Sem autorização, nada. Não rola. Então, pode ser desequilíbrio do médium? Pode. Pode ser uma mediunidade que está no começo? Pode. Mas a maioria das vezes é uma questão do nosso ego, fora do tamanho, falta de autoconhecimento. E para isso, né, a gente sabe que pode tomar os florais para ajudar, ou eu puxando a sardinha, mas é porque é uma solução maravilhosa. Com certeza. Tem gente que faz anos ajuda de terapia muito, aí muito, e não muito. resolve, e às vezes toma 2 vidrinhos de florais. 25 dias de floral já ajuda demais, ajuda né? muito, importante. Então, esse era o recado. Eu acho, olha como o tempo passa voando. Passa voando. Então, estamos mais aqui dando dicas para você, Tequinha. Vamos encerrando mais um trabalho. Vocês fiquem aí. Quem botou o copinho d'água pode tomar. Vamos aproveitar essas vibrações de Haydn para trazer esse equilíbrio, essa força, esse tamanho desse nosso ego, botar tudo no lugar e vamos fazer a coisa com muito amor. Boa semana para você.